Fala, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. Meus irmãos, desde já eu peço desculpa a vocês, que se vocês ouvirem algum barulho por aí por detrás do vídeo, é porque infelizmente aqui onde eu moro há outras pessoas dentro do quintal também, e infelizmente o povo eles não sabe falar baixo, só fala gritando, então eu não tenho um estúdio adequado para poder fazer os vídeos que possa estar abafando o som que vem de lá de fora. Então vira e mexe vocês vão escutar aí uns gritos ou até mesmo uns palavrões aí, vocês possam talvez escutar, porque dentro do meu quintal, aqui do meu quintal, infelizmente eu sou o único evangélico, até mesmo dentro da minha casa, e a maioria são tudo ímpio, até mesmo idólatras, são tudo, a maioria católico, então vai ser meio complicado, tá bom? Então não fica assustado com isso. Mas esse vídeo de hoje, meus irmãos, que eu queria falar com vocês sobre o Papa Francisco, do assunto do qual saiu aí nas redes sociais, nos jornais, que ele falou que ele apoia o casamento de ambas pessoas do mesmo sexo. É uma coisa que a gente sabemos que isso é contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Não é querendo dizer que eu sou contra a isso. Dentro da palavra de Deus, sim, duas pessoas do mesmo sexo se relacionar, certo? Mas não é querendo dizer que eu sou contra as pessoas, mas sim a situação do qual está acontecendo. Porque como eu já dei meu testemunhos aí no canal, como dei um testemunho com o meu amigo aí, Davi Olive, aí do canal Papo com Olive, já até botou aí no ar uma vez, que eu fui espírita, eu convivi dentro do Candomblé há 19 anos, então aqueles que sabem do espiritismo, sabem que dentro do espiritismo, no Candomblé, o foco dessas pessoas é aí, é onde tem muitas pessoas, tem lésbica, tem homossexual, então eu convivi nesse meio, certo? Mas só que naquela época eu era uma pessoa ignorante, certo? Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia a verdade da palavra de Deus, e hoje em dia eu conheço a palavra de Deus. Então eu sei, eu não sou contra as pessoas, mas sim a situação do qual elas se encontram nesse exato momento, do qual o pecado do qual elas estão convivendo, e nós sabemos que esse destino vai levar eles à perdição, do qual a gente sabemos que isso é espíritos malignos, do qual habita na vida deles e acaba fazendo eles ir para esse lado, não conhecer a verdade, aquilo do qual Jesus Cristo nos ensina, daquilo que Jesus Cristo quer mostrar para que a gente possamos sair desse pecado. Então, meus irmãos, o que eu falo com vocês, o que vocês acham dessa atitude do Papa Francisco? O que vocês acham do que ele apoiou? Até mesmo eu vendo na reportagem de uma carta do qual ele escreveu lá, ele falou que Jesus Cristo apoia esse assunto. O que vocês acham disso? Se o próprio Cristo aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai dizer que aqueles que vão estar condenados, aqueles que não se arrepender desses maus caminhos, que vai estar no lago que arde com fogo e enxofre. Vai dizer assim: mas quanto os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é
a segunda morte. Abomináveis. Abomináveis. Abominação, meus irmãos. É algo muito ruim que causa repugnância. Que existe alguns pecados, meus irmãos. Alguns pecados sérios que são abomináveis aos olhos do Senhor. E a gente vai parar para poder observar lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no capítulo 2, versículo 22 e 23, e vai dizer assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse: Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formado. Começou hoje no Vaticano a 16ª edição do Sínodo, convocado pelo Papa Francisco para discutir reformas na Igreja. Entre as mudanças defendidas pelo Papa está a possibilidade de abençoar casais homoafetivos. Francisco explica que a bênção não é um casamento, cerimônia permitida só para casais heterossexuais. Mas Francisco argumenta que a Igreja não deve julgar e excluir, e que a bênção é uma oportunidade para aproximar os fiéis. Desde o começo do pontificado, Francisco ressalta que a Igreja tem o dever de escutar e discutir as necessidades e preocupações dos católicos, por mais delicados que sejam os temas. Além dessa proposta, os conservadores questionam também a possibilidade de as mulheres participarem de maneira mais ativa na administração da Igreja. Eles foram, inclusive, contra a abertura para que, pela primeira vez, elas pudessem votar as reformas no encontro. A ordenação feminina será um dos assuntos em debate. O Sínodo discutirá ainda o celibato e o sacramento para divorciados. A gente vamos entender que no Jardim do Éden, Deus ele faz... Após ele construir tudo que há sobre a terra, ter feito a separação da água, da terra, da luz, da noite, do dia, Deus ele vai fazer Adão, forma Adão, para que tenha um homem para tomar conta, para poder lavrar aquela terra. E quando Deus ele faz os animais, ali cada animal, cada espécie tinha seu macho e sua fêmea. E ali a gente vai entender que quando Deus mostra a Adão aqueles animais, as aves, tudo, Adão começa a botar um nome em cada um daqueles animais. Deus ele vê que Adão ele tá só, sem uma companheira. Então Deus ele decide criar a mulher, para Adão não ficar só. A gente vamos entender que Deus ele pudesse, se ele quisesse, se fosse de ter ambos ter relação sexual da mesma espécie, homem com homem, mulher com mulher, uma que primeiramente não ia ver a mulher, ia ser só homem. Do que Deus ele é do mesmo pó, como ele fez Adão. Isso é do meu ponto de vista, meus irmãos. Meu ponto de vista. Deus do mesmo pó que ele fez Adão, ele não ia tirar da costela de Adão e ia fazer outro homem. Ou poderia também, mas ele ia construir 2 homens ali dentro. E dali daqueles 2 homens, ambos ali ia decidir se a opção sexual dele. Só que a palavra diz que Deus ele faz Adão entrar num sono profundo e tira da costela de Adão, tira uma costela de Adão e faz a mulher.
Então Deus ele faz o homem e faz a mulher. Até na parte dos animais, meus irmãos. Deus ele faz as coisas corretas. Ele fez o macho e a fêmea. E hoje em dia a gente vê o que vem acontecendo. Foi como eu falei, eu não sou contra a opção sexual de cada um, porque a palavra de Deus vai dizer que naquele grande dia, cada um vai prestar conta dos seus atos. Certo? Se cada um que sabe que está no erro e reconhece o seu erro e procura se arrepender, Deus, a gente vai entender que Deus, ele, quando a gente se arrepende, todos os nossos pecados ele joga no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. Então aquilo que a gente fez fica para trás. Mas só que tem muitas pessoas que a gente fala e elas não tentam compreender isso. Mas a parte mais interessante disso tudo é uma pessoa do alto escalão, que muitas pessoas do mundo todo que segue, que diz que serve a Deus, a Cristo, a gente vai entender que segue um Jesus Cristo que está preso na cruz ainda, que para eles Jesus Cristo está preso ali, pendurado naquela cruz. A gente que somos evangélicos sabemos que o nosso Cristo ele ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia ele saiu, ele ressuscitou. Nosso Cristo a gente não podemos ver. A nossa cruz que a gente vê, que a gente carrega, ela está vazia. Jesus Cristo já não está mais ali sobre aquela cruz. Nosso Jesus Cristo ele habita sobre nós. Jesus Cristo ele está do nosso lado, através do seu Espírito Santo. A palavra vai dizer que é a Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo ele fala, nosso Deus ele fala conosco através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, antes dele subir para o Pai, ele falou: eis que eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador. O que vocês acham dessa atitude do Papa? Dele falar que ele apoia o casamento gay das duas pessoas do mesmo sexo. A gente vamos parar para poder observar, meus irmãos, que daqui a pouco, não vai demorar muito, a gente vê que muitas leis que são lançadas aí no dia a dia, sem a gente ver, daqui a pouco a gente vamos observar que como o Papa Francisco ele apoia o casamento das duas pessoas do mesmo sexo, daqui a pouco sabe o que eles vão falar? Eles vão mandar, vão decretar que as igrejas evangélicas é obrigada a realizar casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Aí vai ser o cúmulo do absurdo, verdadeiramente a palavra de Deus, o que Deus deixou, o que Jesus Cristo falou, vai ser cumprida, meus irmãos.